Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos dar continuidade à nossa playlist respondendo questões do Enem 2024 da prova de humanas. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar a questão 64 e 65, uma questão de história e uma de geografia. Então, vamos lá. Vamos à primeira questão, questão 64, uma questão de história. Temos dois textos. Primeiro nós lemos o que a questão dá, em termos de informação, e depois nós lemos o que a questão pede. Texto 1. Neta de Tomásia, uma escraviada alforriada, Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras mulheres a se destacar na música popular brasileira. Entre suas obras mais famosas estão a marcha Ó Abre Alas, sucesso dos blocos de carnaval até hoje, e o tango gaúcho, além de inúmeras peças musicais para teatro e óperas. Chiquinha também teve uma atuação em defesa dos direitos das mulheres e pelo fim da escravatura. Texto 1. Vamos ao texto 2. Depois da estreia de sua peça Gonzaga, em 1867, que tem como um de seus núcleos dramáticos dois escravizados, pai e filha, separados há muitos anos, Castro Alves escreve talvez o maior conjunto de poemas anti-escravistas do romantismo brasileiro, publicados em 1883 no livro Os Escravos, 12 anos após a sua morte. Os textos Vozes da África e Navio Negreiro, por exemplo, publicados em folhetos já em 1878, tiveram enorme repercussão desde a sua circulação, a ponto de Afrânio Coutinho, um importante crítico brasileiro, afirmar ter sido Castro Alves, no que diz respeito à poesia anti-escravista, um dos primeiros que o Brasil ouviu. Tranquilo, pessoal? Nós lemos aí os dois textos. Vamos ver o comando da questão. Vamos ver o que ela pede. Os dois textos, indicam a participação de artistas e intelectuais brasileiros em defesa do ou da... Então, veja bem, o aluno ele tem que ter lido os dois textos e ele sabe que a questão está pedindo artistas e intelectuais que defendem algo. Então, tem que ter algo que é defendida nos dois textos. Algo em comum esses dois textos e é uma causa a ser defendida. Vamos grifar aqui alguns termos importantes. Pois bem, bem resumidamente, o que esses dois textos falam? Falam de dois intelectuais brasileiros. Um é uma mulher, a Chiquinha Gonzaga, e no outro é o Castro Alves. O que é que tem de comum entre esses dois textos? O que é que os dois defendem em comum? Claramente, depois do aluno ler o texto, ele vai perceber que os dois estão falando sobre o fim da escravatura, o movimento anti-escravista. Tanto Chiquinha Gonzaga quanto Castro Alves eram anti-escravistas. Chiquinha Gonzaga chegou a lutar pelos direitos das mulheres, mas não cita aqui Castro Alves ter defendido isso. Então, a informação em comum entre os dois textos é fim da escravatura e anti-escravista. Chiquinha Gonzaga escreveu algumas músicas que chegaram a se tornar populares em carnaval, escreveu musicais, peças de teatro, ópera. Eles eram de ramos artísticos e literários diferentes, mas os dois, segundo o texto, tiveram este tema em comum. Provavelmente é o que a questão pede. Vamos às alternativas. Artistas e intelectuais brasileiros em defesa do quê? Alternativa A, ação integralista? Não. O que é ação integralista? Ação integralista é algo muito depois da abolição da escravatura, da escravidão. É uma ação política de cunho tradicionalista. Eles são da extrema-direita, nacionalistas e conservadores. Então, de forma alguma que anti-escravistas estariam
apoiando a ação integralista, até porque eles são de épocas históricas diferentes. Então, não, a ação integralista não é citada no texto e não faz parte desse momento histórico. Então, a alternativa A está completamente errada. Alternativa B, literatura realista. Algo, mesmo que o aluno não saiba nada da história da literatura, a gente sabe que o Castro Alves, olha aqui, ó, Castro Alves foi do movimento romântico, e aqui mesmo diz, ó, romantismo. Se ele era do movimento romântico, então ele não era do movimento realista, né? Mesmo que o aluno não saiba o que eles significam, mas aqui já diz que ele é de um movimento e aqui está falando que ele defendeu o outro, né? O romantismo defendia, ele tinha ideias idealizadas, né? Sobre a realidade, muito sentimentais. E o realista não, o realista ele é crítico da sociedade, ele tem uma visão mais racional, científica, né? Mais seca do mundo. Então, não. E nós sabemos também que Chiquinha Gonzaga, já que ela estava escrevendo ali músicas para o carnaval, provavelmente ela também não tinha uma visão realista da vida. Então, essa também é viagem pura, não fala da questão. Vamos aqui para a alternativa B. Política indigenista. Como nós temos dois textos que estão defendendo o anti-escravismo, o aluno pode até ser levado a acreditar que eles podem estar falando de uma política indigenista, porque os indígenas também foram escravizados. Mas o bom senso nos leva a crer que, se eu estou falando de maneira geral da escravidão, eu estou me referindo prioritariamente à etnia negra dos descendentes da África, e não falar de escravidão e remeter imediatamente a indigenista. E política, quando eu digo política indigenista, eu estou dizendo política, então são políticas públicas, são ações que o Estado deveria tomar para proteger, valorizar ou conservar a cultura indigenista. Então, não. Pelo texto, nós percebemos contextualmente que não se está falando nem de política, nem de indigenista. Então, essa claramente também está errada. A alternativa é nacionalismo desenvolvimentista. Mesmo que eu não saiba o que é isso, não, talvez o aluno confunda, né, o nacionalismo com os negros que fazem parte da cultura brasileira, mas não. Mas, a título de informação, o nacionalismo desenvolvimentista é uma teoria econômica que defende que o desenvolvimento econômico de um país deve estar ligado a ações do Estado que promovam a industrialização daquela nação. Ação do Estado, industrialização, abolição da exportação de algumas para melhorar a balança comercial. Então, não. Nacionalismo desenvolvimentista não está falando de abolição da escravatura, ela chega aqui a falar de direito das mulheres, então desenvolvimentista provavelmente vai nos levar a crer sobre um desenvolvimento do país ou um desenvolvimento econômico, então não. Essa aqui claramente também não se refere ao texto. C, movimento abolicionista. Questão fácil, muito claro. Talvez o aluno que se confunda nessa questão é algum que deu um branco e ele não lembra o que é um movimento abolicionista. Tomou o nome abolicionista porque o movimento defendia a abolição da escravidão. Abolição é fim, acabar com a escravidão. Movimento anti-escravista. Então é isso. Alternativa C, anti-escravista. Tá certo, pessoal? Acredito que a questão 64 ficou aí devidamente explicada. Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão de geografia. Como sempre, vamos ler o que a questão dá e depois nós lemos o que a questão pede. Vamos ao texto. Como conclusão provisória, essa expressão significa até o que podemos ver até agora, como conclusão provisória, parece então que a globalização tem sim o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional. Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e
tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas, menos fixas, unificadas e transhistóricas. Lemos o texto. Vamos ver o que a questão pede. De acordo com o texto, o processo apresentado contribuiu para... Qual é o processo que claramente acontece nesse texto e que é descrito? É a globalização. Ele está falando de um processo chamado globalização. Este processo, ele contribuiu para que ele desencadeou, que ele gerou que outro acontecimento. Então, a globalização vai gerar outra coisa. É isso que as alternativas querem. O que foi que a globalização gerou? Vou grifar aqui algumas partes importantes desse texto. Vou fazer aqui um resumo de o que é que o aluno mais ou menos tem que entender desse texto para que a gente possa ir para as alternativas. O que esse texto diz? O texto fala sobre globalização. O que é globalização? Globalização é um acontecimento de nível mundial que é um aumento da interdependência entre os países. Os países passam a depender mais um do outro e, por causa dessa dependência, eles começam a trocar aspectos culturais. Por exemplo, os Estados Unidos precisam do café brasileiro e o Brasil precisa produzir café para desenvolver-se economicamente. Então, o Brasil produz esse café e os Estados Unidos compram ele. Neste processo de comprar e vender café, precisa vir americanos para cá, estabelecem uma empresa aqui para exportar, e aí a empresa brasileira que exporta constrói uma sede lá, e vão brasileiros para lá, que trabalham um tempo e voltam, enfim. Os americanos e os brasileiros começam a interagir entre si. Os americanos veem mais da cultura brasileira e acabam inconscientemente aprendendo um pouco mais, e nós vemos traços da cultura deles e aprendemos um pouco mais com a cultura deles. E começa a haver troca de identidades. O que é identidade? São todos os traços que caracterizam uma pessoa ou um grupo, que faz aquele grupo parecer aquele grupo. Antes da globalização, como brasileiros conviviam só com brasileiros, os traços de o que define ser brasileiro eram mais fortes. Era mais comum eu andar na rua e ver mais pessoas cada vez mais parecidas entre si, escutando o mesmo tipo de música, lendo o mesmo tipo de livro, assistindo o mesmo tipo de programa. As coisas eram um pouco homogêneas, porque nós convivíamos entre nós. Agora que o Brasil exporta aço para a China, exporta café para os Estados Unidos, exporta coisas, essas pessoas precisam vir para cá e nós vamos para lá. E aí acontece a troca cultural, ou seja, um pouco do traço identitário dessas pessoas fica aqui e um pouco do nosso vai para lá. O que isso tem causado no planeta? Antes da globalização, quando você estava dentro da Inglaterra, os ingleses eram mais parecidos entre si e o traço de identidade deles era mais acentuado. Hoje, os ingleses, os norte-americanos, os brasileiros parecem menos entre si. Não que a identidade vai sumir, porque isso não acontece, mas ela se dilui um pouco, ela se pluraliza. Hoje a gente anda na rua e é mais fácil ver pessoas que claramente são de tribos diferentes. São brasileiros, nascidos no Brasil, estudaram em escolas brasileiras, mas são de tribos. Eles escutam músicas muito diferentes, assistem programas muito diferentes, consomem cultura muito diferente. É uma pluralidade muito grande. Isso é devido ao quê? Ao fenômeno da globalização, que fez com que houvesse trocas culturais. Né? Então, pluralizou as identidades dentro de um próprio país. Ainda temos uma identidade brasileira, mas mais pluralizada, mais variada, tornando as identidades mais posicionais, mais políticas. Ou seja, existem identidades que agora elas não precisam se submeter à identidade de um local. Quando a identidade de um local é muito forte,
aquele que não consegue comungar com a identidade daquele lugar, ele naturalmente é excluído ou menosprezado. Quando o país começa a aceitar mais identidades diferentes, começa a haver uma tolerância maior ao diferente, esse diferente toma consciência dos próprios direitos e ele mesmo passa a identificar. É uma identidade posicional, com posição, com opinião formada. Ele tem visão política, ou seja, sobre a influência que ele tem sobre o meio e que o meio tem sobre ele. São identidades com posições de opinião e de reivindicação. É o que o texto diz, eu talvez caminhei para um pouco além do texto, mas dentro da ideia ainda. Vamos para as alternativas. Então, esse processo, a globalização, ele contribuiu para quê? Elevar a renda da população? Não necessariamente. O processo de globalização que pluralizou as identidades contribuiu para elevar a renda da população? Não. Talvez em alguns lugares contribuiu para a diminuição da renda da população, por causa dos imigrantes ou por causa do surgimento de minorias que não existiam ali antes. Então, não. A pluralidade de identidades não desencadeou um aumento da renda da população. Não há uma ligação direta com isso. Entre a pluralidade das identidades, a consciência dessas identidades e o fato de que agora elas ganham mais dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A globalização promoveu um abandono dos valores morais, porque surgiram novas identidades, as pessoas passaram a desprezar os valores tradicionais ou os bons valores? Também não. Surgem novos valores, a troca de valores, mas nós não podemos inferir que o fato de ter surgido novos grupos de identidade social, isso fez com que as pessoas abandonassem valores da sociedade. De forma alguma podemos dizer isso. Seria preconceito, discriminação, afirmar uma coisa dessa. Estabelecer a globalização e o surgimento de novas identidades estabeleceu a igualdade racial. Veja bem, a palavra estabelecer ela é muito forte. Ela dá a ideia de que algo foi colocado, né? E não é bem essa ideia. Quando surgem novos grupos minoritários, podemos dizer que a presença deles contribui para aumentar o debate sobre a igualdade racial. Só que o texto em si não fala de raça especificamente, fala de novas identidades. E as novas identidades não estão ligadas só à raça, está ligado a gênero, a nacionalidade, a raça, grupos que consomem determinadas culturas. Então, assim, isso aqui contribuiu para o debate sobre as identidades, sobre as identidades diferentes. Mas essa questão aqui parece um pouco correta, mas ela ainda não é a correta. Vamos continuar lendo as outras alternativas. Eu vou pular aqui para a letra E. A alternativa E. A globalização inverteu os fluxos migratórios, ou seja, antes da globalização, as pessoas iam para um país e depois da globalização, eles passaram a voltar para esse país? Não. A globalização realmente aumentou alguns fluxos migratórios, mas inverter é como se eu dissesse assim, antes da globalização todo mundo ia do Brasil para os Estados Unidos, mas agora está acontecendo o contrário, inverteu. Agora é todo mundo dos Estados Unidos querendo vir para o Brasil. Não houve inversão de fluxos migratórios. Eles aumentaram ou mudaram, mas inverter não. Sempre houve fluxo migratório para os países mais economicamente desenvolvidos. Com a globalização isso aumentou, mas não houve inversão disso, nunca. Ok? Então essa claramente está errada. Questão D. Fortalecer as pautas das minorias. Esta é a alternativa correta. Antes, as minorias, quando as identidades eram mais bem estabelecidas e mais homogêneas, as minorias eram excluídas, tanto dos espaços
quanto da possibilidade de fala. Com o surgimento de mais minorias, do surgimento de consciência de classe, de consciência de posição social, essas minorias passaram a ser mais posicionais, passaram a ter mais atitude política, ou seja, reivindicaram e fizeram mais uso de poder, de local de fala, de reivindicação, de consciência, de luta pelos próprios direitos. Então, a globalização diluiu as identidades, elas se tornaram menos fechadas, menos rígidas, surgiram mais identidades e elas se tornaram mais ativas. Então, elas fortaleceram as pautas. O que são as pautas? São os assuntos a serem debatidos sobre as minorias. As minorias passaram a ter visibilidade, passaram a falar mais e passaram a reivindicar e ganhar os direitos que elas merecem. Então é isso. A globalização pluralizou as identidades e isso fortaleceu as pautas das minorias. Tranquilo, pessoal? Passamos aí pela questão 65. Espero que tenha ficado claro. Se vocês têm alguma contestação, alguma sugestão, algum comentário, podem deixar aí no local de comentário. Existem outros detalhes do vídeo no local da descrição do vídeo. Deixa um curtir, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal para que vocês possam assistir mais alguns vídeos sobre filosofia, sociologia e as outras matérias de humanas. Espero vocês na próxima.